Olá pessoal, bem, hoje a gente vai trabalhar com a primeira aula especificamente em relação ao atendimento. Vocês já têm uma noção holística sobre a posição desse profissional dentro de uma agência de propaganda e publicidade em função da primeira aula que eu tratei desse assunto, né? Vamos só recuperar alguma coisa sobre ele no sentido de que, por exemplo, é um profissional que tem que ter uma visão ampla sobre tudo, tem que ter um conhecimento generalizado sobre tudo, né? Tem que ser criativo também, enfim, tem que estar muito bem embarcado de conteúdo, né? De todos os tipos de conteúdo. É uma pessoa que tem que ser proativa, comunicativa, parceira, líder, né? E também não podemos esquecer que atualmente precisa dominar uma segunda língua, de preferência o inglês. Tá bem? Bem, é óbvio que o atendimento ele é a peça-chave de uma agência, para a constituição de uma agência de propaganda e publicidade, pois é ele que vai criar várias pastas de cliente que constituem a empresa agência de propaganda e publicidade. Uma agência de propaganda e publicidade não existe sem cliente. E quem tem o poder de buscar cliente no mercado organizacional, que é o mercado produtor, seja de produtos ou serviços, é o atendimento, né? Então, é um papel muito importante dentro da questão profissional de propaganda e publicidade do publicitário e especificamente dentro da empresa agência de propaganda e publicidade. Nós vamos ver também aqui que ao longo dos anos o setor vem evoluindo para acompanhar a evolução do mercado em si, né? Então vamos ver um pouco da fase, um processo praticamente histórico da fase do atendimento, né? Vamos voltar lá aos tempos remotos, nas décadas de 30, por exemplo, no Brasil, que a publicidade começou a ganhar até certo ponto o início dela em função do jornal, da mídia gráfica, né? Então o atendimento, na verdade, era um mero tirador de pedido, ele vendia espaço nos jornais. Bem, houve várias fases em relação a isso e vamos tratar então da primeira fase. A primeira fase diz que o atendimento era o tirador de pedido. Até 1950 o homem de atendimento confundia-se com a própria agência e na maioria dos casos era a agência em si, pois era ele que buscava os clientes para vender espaços nos jornais especificamente, né? E muitas vezes era o próprio redator e na época não tinha ilustração nem nada e assim procedia, de uma forma muito primária, mas já era o embrião das agências de publicidade e propaganda no Brasil, né? E na maioria dos casos era a própria agência né? Eles eram as funções auxiliares de outros departamentos também, sem nenhuma técnica de argumentação, convencia o cliente a fazer propaganda e publicidade. O contato era feito direto com o dono da empresa. Na verdade, até hoje é feito direto com o dono da empresa. O elo de ligação entre a agência e o cliente é o atendimento, né? Nós já vimos isso lá no primeiro contato, que fala sobre a questão da função do atendimento, né? Ser a agência no cliente e o cliente na agência, representa em determinado momento um ou outro. Bem, aí vem a segunda fase, né? Que são as multiplicações das mídias, das suas sofisticações, né? De 1950 a 70, a televisão surgiu com toda a força, aí mudou todo um cenário. As empresas criaram setores de marketing, diminuindo o relacionamento do homem de atendimento com os clientes. As pesquisas deram um grande salto e os dados disponíveis para análise tornaram as simples decisões em algo mais complexo, demorando em função dos estudos, né, feito. Nessa mesma época surge o conceito cliente na agência, agência no cliente, uma função ambígua onde dentro da empresa o atendimento representava a agência e todo o seu potencial
de prestar serviços. E dentro da agência, o atendimento representava o cliente com seus anseios, objetivos e necessidades de marketing, obviamente, né? Então, a ascensão da criação, obviamente, acabou inevitavelmente ocorrendo, porque a comunicação ficou mais sofisticada também, a partir dos conhecimentos sobre marketing, sobre público-alvo e esse requinte em relação a uma nova questão mercadológica no Brasil, né? Então, graças ao talento dos criadores e evolução das técnicas de produção de anúncios, o atendimento cedeu seu lugar preponderante para a criação. Ou seja, a criação começou a ter um valor superior ao atendimento. Calma, óbvio, é claro que o atendimento retoma tudo isso posteriormente, porque não adianta termos criativo dentro da agência e não termos o atendimento, né? O que traz o cliente para dentro. Aí vem a terceira fase, que é a perda política, fase mais difícil do atendimento na década de 70 a 80. Ele perde a visão política do relacionamento e não adquire visão técnica e profissional. Ou seja, em função da fase anterior, ele se sentiu desprestigiado a partir do momento que a criação ganhou todo esse glamour, né? Esse valor também. Com isso, o atendimento começa a se relacionar com níveis hierárquicos cada vez mais inferiores. Virou praticamente um vendedor e, ao mesmo tempo, um leva e traz de recados. Com o supervisor de propaganda e publicidade, a criação, por sua vez, perde o prestígio para a mídia, né? Que também aí vem com valor muito forte, a mídia. Por quê? Porque a mídia é o setor mais caro da comunicação. E como já tinha estudos de marketing, pesquisa, tudo mais, ficava mais fácil acertar, né, do que trabalhar empiricamente. Então, se eu acertava na mídia, eu estava economizando. Então, a mídia ganhou um valor fantástico nesse período, né, da década de 70 e 80. Então, na continuação, a gente percebe que na quarta fase, a agência na agência e o cliente no cliente, né? Houve essa divisão, né? De encontros, de fusão, né? A partir da década de 80, o atendimento retoma seu papel de importância, tornando-se indispensável tanto para o cliente quanto para a agência. Ou seja, o atendimento retoma a sua posição de importância, né? E não perde até hoje. Na agência, ele lidera as ações, possibilitando o rápido alcance de resultados e retorno de suas ações. Se ele volta a representar o cliente na agência, ele obviamente desenvolve ações mais assertivas, né? Porque é ele que domina o conhecimento do cliente, das suas necessidades mercadológicas e entre tantos outros contextos. De certa forma, ele volta novamente ao seu poder, né? E aí, na quinta fase, agir como agência e pensar como cliente. Agir como agência é ter completo conhecimento das técnicas de comunicação, ou seja, o atendimento, ele, vamos dizer assim, por ser obrigado a se complementar com todos os conhecimentos possíveis, se encher de um background tecnológico da profissão de comunicação, no sentido de entender de mídia, entender de marketing, entender de planejamento de comunicação, entender de criação, entender de produção, ele se torna a pessoa completa, o profissional completo de comunicação. Obviamente, ele não necessariamente precisa meter a mão na massa em relação a todas essas competências, mas também no sentido dele gerenciar isso, né? De forma uma liderança e fazer o follow-up da agência, que seria também coordenar todos os papéis em todos os momentos, onde que está o trabalho do cliente, fica localizando e administrando isso e passando informação para o cliente, né? Enfim, o papel do profissional de atendimento na agência, né? Ele gerencia as contas e administra o investimento do cliente em comunicação através do planejamento e da coordenação de seus esforços na área. É isso.
o atendimento, ele basicamente, ele retoma todo o terreno perdido anteriormente para a criação, depois posteriormente para a mídia, que cada um teve sua importância em função de um desenvolvimento técnico do mercado e a convergência da mídia com a tecnologia, estão entendendo? E aí ele se antenou e disse, eu vou acompanhar tudo isso, tá? E ele é o cara, é o poderoso, o atendimento é o poder dentro da agência, né? Tanto é que o que eu vi na minha vida profissional real, que eu já comentei, que um atendimento deixou a maior agência de um determinado estado, né, para praticamente no dia seguinte constituir a dele. Por quê? Porque ele estava com todos os clientes já constituídos, eram deles. Ele domina tanto que o cliente, às vezes, não parece ser da agência, e sim dele, né? Então, é um cargo executivo, administrativo, e com todas as suas funções possíveis de que uma agência se desenvolve, né? Então, algumas funções do atendimento analisar o problema comercial do cliente e traduzir para a agência através de um briefing, né? Aí que começa toda a questão de organização administrativa dele, tá? Determina até onde a publicidade ou propaganda pode contribuir com os objetivos. Que objetivos são esses? Se não os objetivos de marketing do cliente, né? Orienta e acompanha a execução do planejamento para garantir o controle. O follow-up, né? Que é a questão de ter poder, de saber como é que está, em que momento se encontra o trabalho do cliente, gerenciar prazos, porque esse mercado de comunicação é bem complexo, né? Você compra uma mídia na TV, por exemplo, para sair daqui 3 dias, tudo tem que estar pronto em 3 dias, antes até de 3 dias, né? E se não ocorrer, se esse prazo falhar, o veículo vai cobrar, mesmo não como dizer assim, não executando a transmissão da mídia, vai cobrar, porque ele vive de espaço, tá entendendo? E quem que paga isso? A agência, se isso ocorrer. Então, a importância de alguém ter em mãos o domínio do prazo é fundamental, na verdade. Mas, dentro da agência, em alguns cargos, por exemplo, muitas vezes isso fica por conta do tráfego. O tráfego é aquela pessoa que faz o pivô, que faz o meio campo dentro do processo de trabalho do cliente, que fica gerenciando junto ao cliente, por exemplo, a agência, por exemplo, a que ponto anda o trabalho para poder fazer com que isso ocorra da melhor forma possível, né? Avalia diversas áreas do trabalho e discute resultados para corrigir falhas o quanto antes, para evitar tudo isso que eu falei há pouco tempo. Estabelece relacionamento e confiança entre agência e cliente. Isso é fundamental, tá? Documenta a conta e preocupa-se com a conta. Então, essas são algumas questões muito importantes em relação ao atendimento, tá? Agora, essa formulação de como o atendimento atua em agência de publicidade e propaganda, existe várias formas, né? Depende do tamanho da agência. Tem agências que só tem um atendimento, mas tem agências que passam por um processo muito grande, como os casos que existem, né? No departamento de atendimento da agência, tem um assistente de contato, por exemplo, né? Esse fica sempre sendo preparado para o cargo de contato. O leva atrás, é o tráfego, então, eu falei há pouco tempo, de documentos, relatórios e cobranças internos, o follow-up. São as primeiras tarefas desse profissional. Então, o assistente de contato, ele, na verdade, é uma pessoa que está sendo preparado para ser um atendimento. Contato é responsável pelo dia a dia do relacionamento da conta com a agência. Através dele fluem todas as atividades e informações. Leva ao cliente informações sobre o andamento da campanha e leva à agência informações sobre as reações do mercado e do cliente, tá? O contato é treinado para transformar dados em informações, além de administrar o tempo e ter organizações e metodologias impecáveis. É a função do contato. A rotina básica do contato é levantamento de pendências a discutir com o cliente. O que está pendente dentro
das questões do relacionamento entre cliente e agência, nos pedidos, nas entregas, nas produções, nos prazos, nos orçamentos, em tudo isso, né? Ele define pauta para reunião com o cliente, marca a reunião, participa de reunião representando o ponto de vista dos departamentos da agência, documenta reuniões através de relatórios, elabora pedidos aos departamentos competentes, né? Verifica pendências gerais, é o follow-up, é o acompanhamento das pendências, atualiza cronogramas, emite autorizações e cronograma também, né? E tem o supervisor de atendimento. Este está sendo treinado para ser o diretor de atendimento, já um nível maior, né? Supervisiona os contatos e orienta operacionalmente as questões próprias da conta. Transmite o briefing em ações concretas e serem implantadas com objetivo e prazos determinados. Supervisiona também os trabalhos em andamento dos seus clientes nos diversos setores da agência, porque é um trabalho que passa por todos os setores, até a entrega lá do material para os meios de divulgação. Em resumo, o supervisor é aquele que transforma as definições em ações concretas e orientações em resultados práticos. E aí tem o diretor de atendimento, responsável final pelo atendimento, o mentor, a inteligência da agência, dirige o atendimento e planejamento das contas. A ele cabe o raciocínio estratégico, ele define os objetivos de marketing e da comunicação do cliente, lidera e orienta toda a agência em função de resultados para a satisfação do cliente, motiva o cliente a aprovar a estratégia de comunicação desenvolvida. O dia a dia do diretor consiste em manter informado no nível da agência, cliente e mercado e o mundo. Então, é um desenvolvimento mais abrangente, né? Então, o atendimento de publicidade e propaganda tem o perfil e as atribuições do profissional de atendimento com características pessoais que são liderança, autoridade, bom gosto, bom senso, objetividade, didática e fluência, descontração, versatilidade de vocabulário e postura, né? Enfim, agilidade de raciocínio, porque muitas vezes, frente ao cliente, ele tem que resolver alguma coisa, que o cliente pergunta por que utilizar essa cor, ou por que isso, por que aquilo. É por isso que o atendimento ele tem que ter conhecimento de direção de arte, por exemplo, de produção gráfica, de produção eletrônica, porque ele vai resolver o problema de imediato ali na frente do cliente. Porque se ele disser assim, eu não sei, eu vou perguntar, posso dar uma ligadinha, ou eu vou lá na agência, depois eu volto aqui e lhe respondo. Não existe mais isso, tá? Esqueçam, as coisas têm que ser mais versáteis do que nunca. As características do profissional estão relacionadas aos conhecimentos gerais que ele tem que ter, as noções gerais de marketing, conhecimentos técnicos de publicidade, propaganda e comunicação, conhecimento técnico de outras áreas. Quanto mais informação ele tiver, melhor. Ele tem que saber de tudo um pouco, né? Ele tem que ser um parceiro, um atendimento que tem que conquistar a confiança do cliente com entusiasmo e empatia, né? E assim por diante. Desenvolver um controle de documentação, ter uma visão holística sobre tudo, né? Entender de tudo um pouco, porque no fundo, ele é o todo de uma agência, perceberam? Ele tem que ser o administrador, ele tem que ser o que alimenta a agência, conquistando clientes, ele tem que saber manter cliente, tem que ser uma pessoa com refinado grau de, vamos dizer assim, desenvolvimento, empatia e generaliza tudo no sentido de comunicação, não é verdade? Então, eu quero dizer para vocês também o seguinte, que esse material se encontra em forma de apostila lá no RA de vocês. Acompanhe isto e aproveite que dentro dessa questão dessa videoaula vocês estão tendo
o acompanhamento de raciocínio sobre aquilo que vocês vão ler, né? Que é sobre o atendimento, como vimos agora, sobre o histórico do atendimento, as fases que ele passou, quais são as competências do atendimento, da importância do atendimento na agência, enfim. Tá? Nós estamos tratando de uma disciplina que eu acho que é uma das mais importantes da publicidade, tá bem? Que é esse gerenciamento de aquisição, manutenção e desenvolvimento de clientes para uma agência. Pessoal, vão lá, leiam a apostila e vocês vão entender melhor, tá? Sempre essa dualidade aí, esse joguinho entre apostila, videoaula e um eventual meeting que a gente venha fazer, mesmo que em alguns momentos um contato mais breve, mas porém necessário. Beleza, minha gente? Abraço. Tchau, até a próxima.